E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Graça e paz, paz do Senhor. Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo do Apocalipse. Hoje, na verdade, a gente vai entrar de fato no Apocalipse. Todos esses dias a gente estava estudando como se estuda o Apocalipse, como se interpreta, as várias correntes de interpretações que tem aí. E hoje, sem demora, a gente vai entrar no livro, que eu acho que é a parte mais interessante de todas, que é começar a pegar as escrituras. E hoje eu vou começar aqui no capítulo 1, versículo 1. Quero ver se a gente chega até o versículo 20. E esse texto ele é maravilhoso, porque traz a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Como eu sempre tenho falado, quando eu era um crente imaturo, e a gente ia falar sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua obra redentora, eu achava que aquilo não tinha revelação nenhuma, que você tinha que ter profundas revelações, de coisas gloriosas, e não tem nada, isso é pura infantilidade, não tem nada mais glorioso do que a pessoa de Cristo, do que revelar Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, o Antigo Testamento aponta todo para Ele, toda a Bíblia fala sobre a sua obra. E mostra, e Apocalipse é riquíssimo na cristologia, em apontar Cristo como Rei, como Senhor, sendo adorado, tendo toda a honra, toda a autoridade. Isso é maravilhoso, é a coisa mais gloriosa que nós vamos aprender. Cristo em nós, a esperança da glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então aqui no versículo 1 vai começar assim: revelação de Jesus Cristo que ele deu conhecer para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou a seu servo João, o qual comprovou tudo o que viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que estão escritas neste livro, porquanto o tempo destes acontecimentos está à porta. Então, antes de eu entrar aqui, só lembrando que a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Todo Apocalipse você vai ver coisas que, se você procurar no Antigo Testamento, você vai ter a resposta. Quando vai falar do ancião de dias, quando vai falar várias coisas das 7 Espíritos de Deus e tudo mais, e a gente vai vendo por aqui. Então a primeira coisa é a revelação de Jesus Cristo. Até tinha uma Bíblia que falava Apocalipse de São João. Não, é Apocalipse de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo, que ele deu a conhecer, que ele revelou a João, para que João trouxesse a revelação até nós. Coisas que em breve vão acontecer. O tempo está próximo. Se lá naquela época, 2000 anos atrás, já dizia que o tempo estava próximo, estava perto de acontecer, que dirá hoje? A gente já viu em outros vídeos que o tempo do fim começa com a morte de Jesus. Foi falado lá no livro de Daniel que quando o sacrifício diário fosse tirado. E em Hebreus vai dizer que o sacrifício ele foi retirado porque Jesus morreu uma vez por todos, então não precisa mais de sacrifício. Então desde a morte de Jesus iniciou-se o tempo do fim. E João vai dizer, bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações. Então é bom ouvir a palavra de Deus. Melhor ainda obedecer. Como dizia Leonardo Ravenhill, muitos cristãos eles não precisam de mais luz do que já têm. Porque a luz, quanto mais luz eles tiverem, muitos cristãos, não muitas pessoas, porque se tiverem mais luz, só vai aumentar juízo para eles no dia do julgamento, porque foram iluminados. Na verdade, o que precisam é de obedecer àquela luz que tem. Então, bem-aventurado que ouve e obedece, não apenas ouvir, obedecer também é a palavra. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus, que assistem diante do trono.
e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, os soberanos do Rei da Terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os pecados e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então aqui quando fala dos 7 Espíritos de Deus, lá em Isaías 11, você vai ver quais são os 7 Espíritos de Deus, que na verdade representa a plenitude do Espírito Santo. Então a Trindade está aqui. Jesus está falando de Jesus, está falando de Deus Pai, e também está falando do Espírito Santo. Está falando aqui da plenitude do Espírito Santo. E interessante que ele vai falar aqui, olha, que Jesus é o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, que nos comprou, nos libertou com seu sangue, a sua obra na cruz, nos constituiu reino e sacerdote para Deus seu Pai. A ele, portanto, seja glória e louvor pelos séculos dos séculos. Alguém poderá dizer aqui, não, mas quando fala ele, está falando a Deus Pai somente. Não está falando a Jesus. Mas então nós podemos ver aqui, no versículo 8. O versículo 7 está falando de Jesus, que vem sobre as nuvens, que todos verão, até os que o traspassaram. E versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, a pessoa de Cristo, aqui, é revelado como Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. João está vendo Jesus ali como o Deus Pai. Deus Todo-Poderoso, não apenas uma criatura de Deus, não apenas o Filho de Deus, mas Ele próprio Deus. Ele é Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. É difícil entender? É difícil, porque a nossa mente finita tem dificuldade de compreender aquilo que é infinito. Então é isso. João viu Jesus como Deus. E agora vai falar aqui, eu, João, versículo 9... irmão vosso e companheiro no sofrimento no reino de Deus e na perseverança da fé em Jesus Cristo. Estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui uma outra coisa que você vai entender, que o evangelho é um evangelho de renúncia. A nossa geração, eu falo muito isso, a nossa geração tem uma noção muito errada, muito tosca de evangelho, quando acha que o evangelho é romper, o evangelho é você sair dos seus limites, é você governar, é você dominar, é você ser rico, é você ser muito feliz. Tudo isso tem o seu lugar na nossa vida. Mas a verdade é que o evangelho é renúncia. Jesus diz assim, não julguem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque onde a palavra de Deus é pregada, há divisão. Eu já disse isso aqui, sempre falo. Você anda lá com seus amigos, que não são cristãos, que fumam, bebem, falam palavrão, veem pornografia, praticam adultério, praticam prostituição, praticam feitiçaria. Você é um cristão no meio deles, com a tua boca fechada. Você vai ser amado por todos. No momento que você falar do evangelho bíblico, que Deus condena a prática do pecado, que Deus chama todos os homens ao arrependimento, você vai se tornar uma pessoa odiada. E João ele estava preso por causa do testemunho de Jesus, porque a Bíblia diz que aqueles que querem viver uma vida de piedade, elas vão sofrer perseguição, porque é impossível uma pessoa andar na contramão do mundo e ser amado pelo mundo. A razão que a igreja é amada e tolerada pelo mundo é porque ela anda junto com o mundo, grande parte da igreja evangélica. Então, quando você tem uma vida cristã de verdade, você vai sofrer perseguição, querendo ou não. Então, João ele vai dizer aqui, no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito Santo, quando ouvi atrás de mim uma voz como som de trombeta, que dizia, escreve o livro, o que vês envia 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele vê primeiramente a voz do Senhor.
como a voz de muitas águas, a voz do Senhor como um trovão. Vários textos na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, vai dizer isso, que a voz do Senhor é como muitas águas, que a voz do Senhor ela é como um trovão. Então ele está ouvindo aqui a voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele está colocando Jesus no mesmo nível aqui de Deus, sempre. Voltei-me para ver o que falava comigo. E voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Então, primeiramente, ele ouve a voz, que a Bíblia sempre coloca a voz de Deus como de trovão, como de muitas águas, e ele aqui está colocando a voz de Jesus como a voz de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Em vários textos aqui, em várias partes, ele está colocando aqui, declarando a divindade de Jesus. E ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros. Aqui no versículo 20 vai dizer assim, que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Ou seja, ele vê Jesus no meio da igreja. Aqui tem uma interpretação, uma chave aqui bem interessante. Porque para a pessoa ver a Cristo, ela vê na igreja. A igreja manifesta Cristo. A igreja ela não tem luz própria. A luz não é a igreja, mas Jesus é a luz. Lá em João diz que ele é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Então, ele ilumina a igreja e a igreja reflete esta luz para o mundo. Não tem como você ver Cristo fora da igreja. A nossa geração tem surgido aí um grupo de desigrejados. Eu estou longe da igreja, mas eu estou perto de Deus. Raríssimas exceções vai acontecer isso. Raríssimas exceções. Alguma pessoa que se converteu e não teve tempo de ir para a igreja antes de morrer. Alguma pessoa que não pode sair de casa. 99% dos casos é impossível você estar em Cristo e estar longe da igreja. Porque Deus instituiu o corpo. Deus diz para que a gente não deixe de congregar. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que nós, a igreja, somos o corpo. Então é praticamente impossível uma pessoa estar em Cristo e estar longe da igreja. Acontece? Acontece porque Deus é misericordioso. Mas são raríssimas exceções, porque Deus instituiu o corpo. Então a igreja ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Porque Cristo, ele está presente entre nós. E quando ele está presente, ele vai brilhar através das nossas vidas. Cristo em vós é a esperança da glória. Então ele estava entre, João viu os 7 candelabros, que é a igreja, e entre os candelabros um ser como um ser humano, como um filho do homem. Aqui ele está falando a humanidade de Jesus. Filho do homem é a maneira como Jesus é descrito em várias partes da Bíblia. No próprio livro do profeta Daniel, o próprio Jesus mesmo, quando ele falava de si, ele falava filho do homem, porque mostra a humanidade. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é o Deus Filho. Dá para entender? Difícil, né? Existem coisas que a gente não tem que entender com a mente, tem que entender com o Espírito. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Algumas pessoas vão falar, não, mas isso é impossível. Jesus ele era só uma criatura, como as testemunhas de Jeová, que eu acredito que muitos, até com boa intenção de querer estudar a Bíblia, partem para o lado das testemunhas de Jeová, que é uma seita, e eles começam a debater com você, e quando você mostra na Bíblia versículos como o versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, aí muitas vezes eles vão mostrar na Bíblia deles, mas a minha tradução está diferente. Aí você pega, eu me lembro um dia conversando com eu peguei várias traduções, Revista Atualizada, King James, Ave Maria, peguei todas as traduções e todas diziam daquela maneira, colocando a divindade de Jesus, Jesus como homem, mas Jesus também como Deus, e somente na dele estava diferente. Então eu disse para ele, você crê que todos esses homens, que muitos morreram para traduzir a Bíblia, fizeram a obra de Deus? Ah, sim, fizeram, amém. E eu disse para ele, depois que a tua religião foi fundada, até o ano de 1800 alguma coisa, 1900, ninguém acreditava desse jeito, que é o que eles sempre dizem, que não tinha uma instituição que estuda a palavra de Deus na terra, até a seita deles serem fundadas. Ninguém cria desse jeito, ninguém cria assim.
Tá, mas já existia todas as traduções da Bíblia. Então disse, quantos anos depois que a sua religião foi fundada, que traduziram uma Bíblia igual a de vocês aqui para respaldar a sua fé? E ele me disse, depois de uns 50 anos que a nossa religião era fundada, conseguimos a nossa tradução. Então eu disse, você não acha estranho que em todo o tempo ninguém acreditou assim, nenhuma tradução da Bíblia respalda isso que você está dizendo, e 50 anos depois que essa ideologia foi fundada, é que se conseguiu uma tradução da Bíblia que respalda isso, e é a única, não tem nenhuma outra no mundo? Então é de se pensar, não é mesmo? Então Jesus é Deus e ele é visto entre a igreja. Alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus como ser humano, mas também como Deus. Vestindo uma longa túnica que chegava até os pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Isso mostra Jesus como o sacerdote. Daniel capítulo 10, versículo 5. Daniel capítulo 10, versículo 5 vai dizer assim: Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho fino, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu rosto brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, e os olhos como tochas acesas, e braços e pernas reluziam como bronze. A sua voz soava forte e grave como barulho de multidões. Então Daniel teve a mesma visão que João. Como eu disse, o Antigo Testamento responde o Apocalipse. E nós podemos ver também aqui, em Hebreus capítulo 6, versículo 19. Vai dizer assim: Essa esperança é para nós como a âncora da alma, firme e segura, da qual tem pleno acesso ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse texto mostra Jesus como sumo sacerdote. No livro de Hebreus vai falar muito sobre isso, sobre o sacerdócio de Cristo. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que se purificar, fazer todos os rituais para entrar no Santo dos Santos e poder oferecer sacrifícios. Se ele tivesse impuro, ele chegava no Santo dos Santos e ele era fulminado. E ele oferecia sacrifícios pelo pecado do povo, apresentando o povo a Deus. E um animal inocente morria por um ser humano pecador. Mas Cristo entrou no santuário uma única vez e ofereceu o sacrifício perfeito, que foi agradável a Deus Pai, pelo pecado de todos, pelo pecado da humanidade. A Bíblia vai dizer em várias partes que ele morreu pela igreja, que ele morreu até pelos falsos profetas, que ele morreu pelos pecadores, que ele morreu por Paulo. Enfim, ele ofereceu o sacrifício por todos nós. Uma vez por todas ele entrou e o seu sacrifício é único, ele não se repete, ele não tem necessidade de se repetir porque ele é perfeito. Então Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele fez o sacrifício perfeito pelo perdão de nossos pecados. E ali toda a obra de Deus foi feita. Tudo está consumado, ele disse antes de morrer, porque tudo foi feito ali nele. Se nós formos pegar aqui esse capítulo 1 de Apocalipse do Cristo glorioso e formos estudar a fundo, eu vou ficar um mês inteiro aqui e a gente não termina de falar de tanta coisa que tem. Porque de fato ele é glorioso, maravilhoso. E continuando. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aleluia! Seu cabelo era branco como a neve. Isso fala da sua eternidade. É a mesma visão que Daniel teve aqui quando se falava de Deus Pai. Daniel capítulo 7, versículo 9. Enquanto eu pasmo admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião em plenos dias se assentou. Suas roupas eram brancos como a neve, seus cabelos alvos como a lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. Então Daniel tem ali um vislumbre. Ele não viu a Deus, porque a Bíblia diz que ninguém mais viu a Deus. Vamos dizer assim que ele teve um vislumbre do trono de Deus, aquela visão
rápida, não é uma impressão, digamos assim, do trono de Deus Pai. E agora João vê Jesus, essa mesma majestade do Deus Pai, ele vê no Deus Filho. Primeiramente você vai ver aqui que ele viu um como filho do homem, falando da humanidade de Jesus. E agora ele vai colocar cabeça e cabelos brancos como a neve, a mesma aparência do Deus Pai. Porque ele é Deus, ele é eterno. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos, nele todas as coisas foram criadas, ele tem a primazia em tudo. Ele é glorioso demais, não há palavras para expressar aí a sua grandeza. Seus olhos como chamas de fogo. Isso fala da sua onisciência. Todo mundo que lê esse texto concorda que fala aquele olho que tudo vê. Ele é onisciente, ele vê todas as coisas. Nada escapa ao seu olhar. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Ele vê os pensamentos, ele vê os nossos rins, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E por isso ele pode julgar com justiça. Por isso ele pode ser um juiz justo, porque ele sabe de tudo, porque ele vê tudo. Aquele pecado que ele é cometido no oculto, que a pessoa acha, eu cometi, ninguém vai falar nada, ele é cometido diante de um Deus santo. As pessoas não vê, mas Jesus viu. Quando nós, os prestadores de serviço, estamos fazendo um serviço lá, e a gente pode fazer com qualidade, mas quer acelerar o processo e fazer aí meia boca e mascarar, o proprietário que está nos pagando pode não ter visto, mas Deus viu. Quando o cidadão está sonegando um imposto, quando está deixando de pagar seu empregado, quando está deixando de pagar suas contas ou qualquer outra coisa, olhando de maneira maliciosa para um menino, uma moça colocando uma roupa indecente para chamar a atenção dos homens, ninguém viu, mas ele viu. Ele viu. Ele sabe as nossas intenções. Quantas coisas nós fazemos que às vezes parecem boas, mas a nossa intenção é podre por trás daquilo. Quantas pessoas vão ajudar os outros, não por ajudar, mas para receber glória? Quantas pessoas vão pregar na rua, não para ganhar alma ou para que o evangelho seja proclamado, mas para que ele seja exaltado, para que ele receba elogios, ou para que ele cresça no ministério, ou cresça diante dos homens? As pessoas podem não estar vendo nada, mas ele vê, porque ele vê todas as coisas. E ele sabe as intenções do nosso coração. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em uma fornalha ardente. Isso aqui fala do seu poder para esmagar seus inimigos, para esmagar todas as coisas. Em várias partes da Bíblia é colocado desta maneira. Salmo 110, versículo 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto eu faço dos teus inimigos objeto de descanso de seus pés. Com seus pés ele vai calçar aos pés os seus inimigos. Ora, parte da Bíblia coloca isso, Deus calçando aos pés os seus inimigos. Seus pés pode esmagar seus inimigos, pode destruir todas as coisas. E a sua voz, era como o som de muitas águas. Isso fala de Cristo como o profeta. Atos 3, 23. Atos 3, 22. Portanto declarou Moisés: o Senhor vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis tudo o que ele ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminado do seu povo, será exterminado do meu povo, dentro do povo. Então aqui esse texto está falando de Jesus como profeta, que ele seria o profeta como Moisés, que vê Deus face a face. Ele revela a pessoa de Deus. As pessoas hoje correm atrás de profetas, de profecias, mas se você quer ver um verdadeiro profeta, leia aqui os 4 evangelhos e veja Jesus Cristo, ele pregando, ele ministrando, ele expulsando os demônios. Aqui sim tem um verdadeiro profeta. Quando
Sua voz é como a voz de muitas águas. Mostra ele como profeta, ele proclama a palavra. Da sua boca sai uma espada afiada. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é como fogo, como martelo que esmiuça a rocha. Ele é o verdadeiro profeta que proclama a vontade de Deus. Sua voz como o som de muitas águas, tinha nas suas mãos 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto é como o próprio sol quando brilha em seu esplendor. Ele é o sol da justiça. Ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, terra de Zebulon, terra de Naftali, a terra que vivia na escuridão viu a luz, a terra que vivia nas regiões da sombra da morte resplandeceu-lhes a grande luz, porque Jesus é a luz do mundo, porque ele resplandece. Eu acredito que não tem uma palavra mais gloriosa para expressar ele aqui na nossa língua portuguesa do que comparar ele como o sol que brilha ao meio-dia. Quem consegue olhar para o sol? Se está dirigindo o seu carro, tem hora que tem que parar lá e pôr um óculos escuro porque não consegue dirigir de tanto brilho, dependendo da hora que você está. Você está pintando uma parede de branco, às vezes tem que parar, tem que pôr um óculos escuro porque o sol brilha demais. Então isso está expressando Cristo. Acredito que ele é maior, mas na nossa língua, na nossa mente, é o que mais pode caber, é o sol em seu resplendor, em seu brilho total, mostrando Cristo, que é o sol da justiça, que ele é reluzente, que ele é a luz verdadeira que ilumina a cada um que vem a esse mundo. E assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele me tocou a sua mão sobre mim, direita sobre mim, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo por toda a eternidade. Possuo as chaves da morte e do inferno. Então, o que eu quero destacar aqui, eu já estou quase encerrando, mas o que eu quero destacar aqui, João, quando ele tem essa visão de Cristo, ele cai como morto. Não resta força alguma. Daniel, quando tinha as visões, caía sem forças alguma. E eu acho muito louco que os profetas da atualidade, eles veem Cristo, eles veem Deus, eles têm visões gloriosas, eles são levados no fundo do oceano, eles são levados ao céu, eles são levados no inferno, e não tem sequela nenhuma. Não tem problema nenhum, nunca perdem as forças, nunca passam mal. Não sentem nada? Como que João, depois de ter essa visão, ele caiu como morto, não restava forças nele, até que Jesus veio e tocou. E os profetas de hoje, Deus fala com eles de 5 em 5 minutos e estão sempre ali no auge. Então aqui também vai ver, ele esteve morto, mas está vivo, porque ele ressuscitou, ele é Cristo, ele venceu a morte e possui as chaves da morte e do inferno. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque houve um tempo na igreja em que tinha-se a mania de pregar que Jesus foi ao inferno e tomou as chaves das mãos do diabo. Primeira coisa, quando a Bíblia diz lá em Pedro, segunda Pedro, se eu não me engano, não vou lembrar o texto aqui, mas é Pedro que fala que Jesus foi ao inferno e pregou para as almas que estavam lá. A Bíblia não diz que ele pregou para salvar ninguém, que ele tirou ninguém de lá, apenas diz que ele foi lá, que era importante ele ter ido. Somente diz que ele foi. Eu tenho por mim, eu não tenho como provar isso, porque a Bíblia não diz, isso é um pensamento meu. Mas nós somos salvos porque nós cremos no Cristo passado, né? No Jesus que veio, que morreu e ressuscitou. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas eram salvas porque criam no Cristo futuro. E aquelas que eram condenadas porque não criam, do mesmo jeito que hoje as pessoas são condenadas porque não creem no que Jesus fez. No passado as pessoas eram condenadas porque não criam em Cristo que viria. Então eu tenho por mim que a razão dele ter ido lá pregar é para mostrar que a profecia se cumpriu, para mostrar que ele veio, porque ele é justo. Mas eu creio nisso, a Bíblia não diz isso. Só que a Bíblia muito menos diz que ele foi lá ter uma luta livre com o diabo para tomar as chaves da morte e do inferno. Porque ele sempre teve as chaves da morte e do inferno. Porque tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então até mesmo o inferno foi feito por ele. Foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele nunca
tomou chave nenhuma, porque o diabo nunca teve chave da morte no inferno, o diabo nunca teve no controle de nada. Quem exerce juízo e julgamento no inferno é Deus, não é o diabo. Quem tem domínio sobre a morte, quem tem domínio sobre o inferno, quem tem domínio sobre o céu é Deus. Nunca foi o diabo. Portanto, escreve o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como os que sucederão depois deste. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, as 7 estrelas, os 7 líderes e os 7 candelabros, as 7 igrejas, como a gente já havia visto. E ele está falando aqui das coisas presentes e das que ainda hão de vir. Por quê? Ele está falando do que estava se passando e do que se passará no futuro. Esse é o Apocalipse. Presente, passado e futuro está revelado ali. João viu tudo isso e foi glorioso. Então, esse é o capítulo 1 do Apocalipse. Gostaria de ter ido mais a fundo, mas o tempo aqui não me permite. Mas a pessoa de Cristo ela é gloriosa de ser estudada e a gente vai, se a gente for ver tudo, a gente vai ficar só nisso. Porque é profundo demais a pessoa dele. Mas agradeço a sua atenção. Se gostou, curte, comenta, compartilhe, se inscreva no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus e até a próxima semana.